Falando mais do pai do que do filho. Por quê? Porque o pai, ele acolheu o filho na hora que o filho precisou, na hora que o filho pensou que estava ausente. Porque, pastor Adair, mesmo que às vezes nós pensamos que estamos ausentes de Deus, mas Deus jamais ele se ausenta de nós. Jamais ele nos desampara, jamais ele nos deixa caminhar sozinho. É verdade, Jesus. Essa história narrada por Lucas, Jesus está contando uma parábola sobre dois filhos, sobre um pai, sobre uma herança. E o que trazemos a entender nesta noite, que a Bíblia ela diz que o filho ele chega ao pai e ele lhe pede algo que para a sua época era algo como se fosse uma palavra de guerra, uma palavra de total desobediência, de total desonra a um pai. Meu Deus. Porque no Oriente Médio, até os dias de hoje, quando um filho chega e pede para o pai em vida ainda a sua parte, a sua herança, é a mesma coisa dele estar dizendo para o pai: eu quero que o senhor morra. Meu Deus. Por quê? Porque ele quer herdar as coisas do pai como o pai em vida. Então quem fazia esse tipo de coisa na época, ele sofria bastante perseguição. Ele sofria muitas perseguições. Por exemplo, quem pedia parte da herança para o pai ainda vivo, ele era visto como uma pessoa inclusa da sociedade, como uma pessoa que estava desejando a morte do seu próprio pai. Então, como aquela época a lei ela era um pouco mais pesada, por isso que hoje nós somos cobertos e salvos pela graça, porque senão não seria possível. A lei então ordenava que esse filho que se fizesse esse tipo de coisa, ele poderia até ser arrastado pela multidão, lixado em praça pública, apedrejado, morto. Meu Deus. E quando o filho faz isso, de imediato o pai pensa, fala: mas você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você necessita. Glória a Deus. Irmãos, quando nós estamos na casa do pai, hoje é um dia do pai, eu não tenho mais meu pai comigo, o pastor também há pouco tempo, Deus recolheu o dele também, mas nós sabemos que quando nós chegamos na casa do nosso pai, nós chegamos ali, nós temos a liberdade de ir lá abrir a geladeira, nós temos a liberdade de mudar do quarto para a cozinha, da sala, andar, ter livre acesso dentro da casa do pai. Por quê? Porque o pai nos dá esse direito, o pai nos dá esse aconchego. Aleluia. Mas de repente o filho do nada diz: não estou mais contente. Talvez está faltando alguma coisa. Talvez eu tenha tentado buscar alguma coisa, mas não consegui. A Bíblia diz que o pai ainda chorando olha para ele e diz: vai procurar o quê? Aqui você tem tudo. Mas a Bíblia diz que o pai, com tristeza no coração, pega a parte que é dele, dá. E a Bíblia diz, então ele sai dissolutamente. Ou seja, ele sai a esmo, sem destino. E ele vai aonde? Ele vai procurar no mundo. Vai procurar nos desejos, nos prazeres do mundo. Nós vemos que o pastor citou aqui: o mundo tem bastante coisas para diversão que é paga, mas o mundo oferece bastante coisa de graça também. Por quê? Para recolher, para puxar mais fácil. Mas todas essas coisas que o mundo vai te oferecer de graça, pode ter certeza que lá na frente ele vai cobrar. E ele vai cobrar caro. Ele vai cobrar caro. O filho gastou tudo o que tinha com festas, com coisas que não lhe cabiam a si, conforme a época que ele vivia. Mas chegou um ponto em que ele começou a notar que as pessoas que estavam ao redor dele, na hora que a herança estava em mãos ainda, começaram a desaparecer.
começaram a desaparecer. Ele começou a pensar: por que não dá valor quando está na casa do Pai? Meu Deus. Por que não valorizamos o que nós temos, a liberdade que nós temos? Eu gostei quando o pastor estava falando aqui: você tem a liberdade para adorar, para exaltar, você que louva, você que fala de Jesus. Glória a Deus. Eu penso da mesma forma. O pastor já foi várias vezes nas minhas congregações. Ele sabe que lá nós abrimos a oportunidade para quem gosta de falar de Jesus, através do louvor, através da palavra. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Então, o filho na casa do pai, ele tinha toda a liberdade, mas lá no mundo essa liberdade ele perdeu. Essa liberdade ele perdeu porque às vezes o mundo apresentou uma coisa, mas na hora de cobrar deu outra. O mundo lhe apresenta uma vida que momentaneamente você olhando é uma maravilha, é festa, é alegria, mas e o depois? O arrependimento, a hora que acabou o dinheiro, a hora que acabou os amigos. Meu Deus. Eu falo isso porque eu sei, eu não nasci em berço evangélico. Eu vim para Jesus depois de ter pagado um preço muito alto, de ter pagado um preço muito caro. Depois da medicina olhar para mim e dizer: eu te dou 5 dias de vida. Meu Deus. Ter perdido dinheiro, ter perdido família, ter perdido tudo. Principalmente o caráter. Porque não adianta nós se fazer de coitadinho, porque muitas das vezes nós sabemos sim o que fazemos. É verdade. Foi perdendo saúde, foi perdendo tudo. Mas uma coisa eu não perdi: a confiança em Deus, Aleluia. em acreditar que sempre o meu lugar esteve ali. O filho, quando veio o arrependimento, porque quando tinha dinheiro, rodeava de amigos, rodeava de gente para fazer festa, mas quando o dinheiro acabou, batia numa porta, pedia um pão, não tinha, batia numa outra porta, pedia uma água, não tinha. A Bíblia diz então, ele começa a andar desesperado, ele começa a procurar emprego agora. Você imagina o rapaz que na casa tinha tudo, na casa ele era o patrão, era ele quem ordenava os funcionários a trabalhar, era ele quem cuidava a fazenda, era ele quem tinha o domínio daquilo tudo ali. Agora ele olha para ele, acabado, sem nada. Meu Deus. Por quê? Por uma escolha, por uma simples escolha. É, Jesus. Valorize o lugar que você está. Valorize teu pai, valorize tua mãe, valorize teu pastor, valorize a tua congregação. Valoriza o teu Deus. Aleluia. Deus, Ele alcança para nós tudo o que nós precisamos, o que